Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pode se assentar. Nós vamos ler a Bíblia quase toda aqui hoje, viu? Então se prepara aí que nós vamos ler muita Bíblia. Abra a palavra do Senhor então, sem muita demora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, né? Quem não achou, quiser acompanhar, pode acompanhar na tela aí da TV. Amém, irmãos? Eu vou ler ali também, porque ali está falando da maneira que eu quero ministrar para os irmãos nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Obrigado. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Pula um pouquinho. Não, ainda não vou ler isso aí agora não. Vamos ler Romanos agora 9, 21. Romanos 9, 21. Ou não, amém? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Só até aí por enquanto. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, mais uma vez, Deus, eu levanto a minha voz em oração, Deus, na vertical, Pai, porque na horizontal nada resolve. Porque nós aprendemos que o nosso socorro, ele vem do alto, do Deus que fez os céus e a terra. Tua palavra foi lida, Pai. Deus, que o Senhor possa me conduzir agora, Pai, para ministrar a mente e o coração dos teus filhos, Pai, que se encontram aqui, que se encontram em casa, Pai. Tudo para a honra e a glória do teu nome. Amém? Cumprimento também os irmãos que estão em casa. Que Deus te abençoe aí também, que o Espírito Santo possa também te alcançar aí, te visitar aí também nessa noite. Amados, é uma palavra que Deus colocou no meu coração há alguns dias, e estava marcado, né, esse 1º de junho, para nós estarmos juntos aqui, eu aqui e você aí, né, você em casa, recebendo essa palavra da parte do Senhor para a sua vida. Nós lemos 2 textos. No início do capítulo 9, enquanto a Bíblia diz, lá no livro de Atos, né, no capítulo 9, no versículo 10, não, 9, 15, nós lemos que, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim. Na minha versão está um instrumento, né? Mas é um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios. E a Bíblia diz que quando Deixa eu me sintonizar aqui. Sim, a Bíblia diz que enquanto Saulo respirava ameaças de morte, Jesus já tinha preparado um vaso, porque a mensagem desta noite, ela fala sobre o vaso de honra, que nós lemos aqui em Atos 9, e lá em Romanos 9,
21, né, que nós lemos, aonde Deus ele tem autonomia, ele tem deliberalidade para fazer o vaso de honra ou o vaso de desonra. O vaso, ele não tem com o que questionar. Nós somos vaso, diga comigo, nós somos vaso na mão do olheiro. Quando Saulo, no versículo 15, né, quando Deus disse assim, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios. A Bíblia está dizendo aqui para Ananias. Jesus ele está dizendo aqui para Ananias. E sobre o vaso, que é Saulo, que tinha sido restaurado a caminho de Damasco. Nós aprendemos, querido, que Deus, quando ele tem um propósito na nossa vida, como ele tinha na vida de Saulo, né? Saulo de Tarso, até ele se transformar em apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele já tinha levantado um discípulo lá em Damasco para orar pela vida de Paulo, de Saulo, né? E a Bíblia diz que ele já tinha levantado esse discípulo e já tinha bradado no coração dele para quê? Talvez ele tinha medo de até ser preso, ele questiona isso, mas Senhor, esse Saulo não é o mesmo que perseguia os cristãos? Esse Saulo não é o mesmo que manietava, levava preso, açoitava? E ele disse, mas vai, porque este é para mim um vaso de honra, um instrumento que eu quero usar. Você quer ganhar Miraí para Jesus? Então, querido, nós precisamos de nos assentar no nosso coração, que nós também temos que ser como Ananias, né? Existe em Miraí Ananias. Deus, ele separou eu e você, ele nos escolheu para que nós também fôssemos usados como Ananias foi usado para interceder pela vida de Paulo. Você é esse vaso que Deus levantou lá em Damasco, né? Chamado Ananias. Você aqui, Miraí, você é esse vaso que Deus levantou para ganhar almas. Vaso de honra ou vaso de desonra? Pergunta para o seu irmão, e você é vaso de honra ou de desonra? Aleluia! Nós lemos em Atos 9:15 que Jesus falando sobre o vaso de honra, e em Romanos 9:21 dizendo que o oleiro tem direito, tem autonomia, tem autoridade sobre a massa, sobre o barro, e fazer um para a honra e outro para a desonra. Dois vasos. O livro de Atos, ele nos mostra justamente isso. Dois tipos de vaso. Não é o mesmo vaso, né? Porque nós lemos lá em Atos, nós falamos do apóstolo Paulo, que ainda não era o apóstolo Paulo, que era Saulo. E Jesus ele dá uma ordem para Ananias dizendo, mas o Senhor disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Mas eu quero chamar a sua atenção, querido, você que está aqui, você que está em casa, para dois tipos de vasos que nós vamos conjecturar em cima desses dois vasos. Vaso de honra e vaso de desonra. É o que a Bíblia nos diz. E a palavra de Deus aqui no livro de Atos, ele nos mostra justamente esses dois tipos de Ananias que existem no vaso. No capítulo 5, no versículo 3, a Bíblia vai nos falar de outro Ananias. Por isso é que eu estou trazendo para o seu coração nesta noite dois tipos de vasos. Aí nós vemos agora outro vaso, né? Aquele que vai orar, vai interceder pela vida de Saulo de Tarso, aquele que vai orar e as escamas de Saulo vai cair por terra, os olhos dele vai se abrir e ele vai se converter verdadeiramente a Jesus. Agora aqui nós vemos um outro Ananias, aonde ele fez um propósito com o Senhor,
né? E disse então Pedro a esse outro Ananias: porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, ou seja, da propriedade, do propósito que ele tinha feito com o Senhor. Então Pedro aqui, ele está chamando a atenção desse outro Ananias, que é um outro tipo de vaso, mas que nós podemos ver pelo texto, que ele diz, Pedro diz, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração. Ou seja, a mensagem é: existem vasos para honra e existem vasos para desonra. E é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Versículo 5, capítulo 5, versículo 5 de Atos agora, o próximo. Pula aí. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou em um grande temor. E um grande temor veio sobre os que isto ouviram. Olha só, querido. Pedro chama a atenção desse outro Ananias. Pedro exorta esse Ananias. E a Bíblia diz no capítulo 5, no versículo 5, que Ananias, ele cai durinho para trás. Por quê? Mentiu para o Espírito Santo. Por quê? Permitiu que Satanás entrasse no seu coração. Amém, queridos? E nós temos que aprender, queridos, aqui no livro de Atos também, falando do outro personagem, Atos 9, 15, ele relata a história de um homem, né, chamado Saulo, um homem que era o terror dos cristãos, prendia, punha no tronco, perseguia, matava ou lançava em prisões. Saulo faz o que os países comunistas hoje também fazem, né? Tolerância zero com a Bíblia Sagrada. Tolerância zero com cristão. Se você não sabia, existem mais de 20 países onde a tolerância para aqueles que proclamam o nome de Jesus, para aqueles que carregam uma Bíblia, é zero. Não existe tolerância. Países com tolerância zero. E com aqueles que confessam Jesus, ou seja, países como o Islã, o Irã, né, que você tem que negar a sua fé, negar a Jesus, ou você morre. Essa é as instruções que a gente vê através dos telejornais, né? Onde país não pode entrar com Bíblia nesses países, né? No Oriente Médio, e existem esses países que a tolerância é zero para os cristãos. Aqui nós temos liberdade para manifestar a nossa fé, para nós buscarmos a palavra de Deus, carregarmos a nossa Bíblia. Foi domingo mesmo, eu saí da minha casa, fiz questão de trazer a minha Bíblia, vim a pé, né? E falei, vou levar a minha Bíblia também, não vou levar só no celular, não. Então aqui, queridos, nós temos a liberdade para nós andarmos pela rua, por qualquer lugar, dentro do carro, com uma Bíblia. E existem países onde não tem tolerância para isso. E Saulo, naquela época, né, fazia este papel. Sua missão era perseguir os cristãos. Mas Deus tinha outros planos para ele. Assim como Deus tinha e tem outros planos para as nossas vidas, porque a palavra do Senhor diz que os planos do Senhor, os caminhos do Senhor são mais altos dos que os nossos, né? E que os nossos planos são menores do que os planos de Deus para a nossa vida. Mas Deus tinha outros planos, e um belo dia, a caminho de Damasco, para perseguir cristãos, né? Saulo de Tarso é exortado pelo Senhor Jesus. A grande luz cai sobre ele, e ele cai por terra, né? E ele pergunta, quem és, Senhor? E Jesus responde para ele, eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Jesus chamou ele para ser
um vaso novo. O ex-Saulo agora, o apóstolo Paulo, vaso restaurado, novamente, novo coração. Antes, vaso de desonra, mas agora, vaso de honra, assim como eu e você, queridos. A Bíblia nos diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, né? As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que aconteceu com Saulo a caminho de Damasco, né? Ele foi julgado por terra, Jesus exortou ele ali naquele momento, a cegueira tomou ele, mas ele conseguiu ainda ser levado para Damasco, aonde Deus usa Ananias para falar com ele. Agora, depois que Ananias ora para Saulo, a Bíblia diz que as escamas dos olhos dele caíam. É como nós andávamos perdidos, né? Desgarrados, e hoje nós somos nova criatura. Nós buscamos o Senhor, buscamos os caminhos do Senhor, procuramos andar em retidão nos caminhos do Senhor. E se você é vaso novo, querido, você tem que produzir atitudes que demonstram o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? A Mauri está lá em 1 Coríntios 13, onde ele diz: agora, pois, permaneçam em vós a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Então, querido, que esse amor de Jesus, ele tem que prevalecer em nosso coração. Aquela luz que brilhou para Saulo e que continuou a brilhar na vida depois de Paulo, já transformado por toda a vida, também tem que brilhar na minha vida e na sua vida. Domingo, na ministração, o pastor Everton falou sobre Mateus 5,16, aonde ele diz, a palavra de Deus nos diz que assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que nós aprendemos com esse versículo, querido? Que a luz de Jesus, a luz que brilhou para Paulo e que a luz que Paulo fez brilhar por toda a vida dele, ela também tem que brilhar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ela tem que refletir a presença do Senhor nas nossas vidas. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Diga para o seu irmão, você é vaso de honra. Seja vaso de honra, querido. Deixa essa luz de Jesus brilhar em você. Vaso escolhido para anunciar o evangelho aos gentios e a todo o povo de Israel, a todo o povo de Deus. Ananias estava em Damasco com um propósito, né? Ali em Damasco, quando Paulo é jogado por terra, quando ele é conduzido para Damasco, existia um discípulo de Jesus ali com um propósito, querido. O que é que eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida nesta noite? Que esse mesmo propósito que Jesus tinha com Ananias ali em Damasco para orar pela vida de Saulo é o mesmo propósito, porque ele te levantou também aqui em Miraí, para que você possa orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas. Ou seja, você tem um compromisso também de discípulo também com Jesus, porque quando eu e você levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus, nós estamos declarando para ele: olha, nós vamos ser seu discípulo, nós vamos caminhar segundo a sua vontade, nós vamos cumprir com o ide do Senhor. Marcos 16:15, ele diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Aleluia, aleluia. O povo de Deus, querido, tem que ser o Ananias, o mesmo Ananias que estava ali em Damasco com um propósito. Você aceitou a Jesus, você não está aqui somente para esquentar banco, não. Você foi salvo, Jesus te escolheu, ele fez de você um discípulo para que você também anuncie o nome dele em todos os cantos, em todo lugar por onde você for.
Você é o Ananias que estava lá em Damasco. Você é esse Ananias daqui de Miraí. Amém? Aleluia. Você não se tornou discípulo por um acaso. Você está aqui com a mesma... Você não está aqui por coincidência, mas Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, querido. É para você anunciar esse evangelho. É para você trabalhar para Ele. É para você fazer a obra dEle. É para você cumprir o ide dEle sobre esta terra. Põe aí para mim primeiro a Pedro 2,9. Aleluia. Primeira Pedro 2,9. Olha o que ele diz. Olha, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vós que em outro tempo não eram povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Queridos, olha o que ele diz no versículo, na parte B do versículo 9, né? Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Para anunciar o evangelho do Senhor. Isaías 64:8. Falei com você que ia ter Bíblia, não é escola dominical, mas vai ter Bíblia, hein? Isaías, vou acompanhar aqui com vocês aqui na televisão. Isaías 64, versículo 8. Aleluia, querido. Vaso de honra ou vaso de desonra? Ele me trouxe aqui para dizer para você nesta noite que você é vaso de honra. Aleluia. Isaías 64, versículo 8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, olha o que o texto está dizendo. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Oh, meu Deus, que coisa linda, hein? Você, querido, foi moldado, foi formado pelas próprias mãos do Senhor. Eu estava meditando no texto de Gênesis 2, no versículo 6. A Bíblia diz que, no versículo 6 de Gênesis 2, 6, que uma neblina subia e regava toda a terra. Um vapor, na minha Bíblia diz uma neblina, mas é a mesma coisa. A Bíblia diz que um vapor, uma neblina, porém subia da terra e regava toda a face da terra. No versículo 7, ele diz: e então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Analisa comigo. Olha o texto de Gênesis 2, aonde ele diz: uma neblina, um vapor subia da terra e regava a terra. No versículo 7, ele diz: e formou o Senhor o homem do pó da terra. O vapor, a neblina, o pó da terra, o barro, e ele formou eu e você. Aleluia. Diga para o seu irmão: você foi formado pela mão do oleiro do universo. Você é vaso de honra, meu querido, minha querida.
Deus te formou do pó da terra, você é um vaso de honra, é um vaso para a honra do Senhor, para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Nós somos, querido, um vaso escolhido. Quantos aqui é vaso escolhidos? Aleluia. Temos que imitar, querido, o apóstolo Paulo e exercitar a fé, a esperança e o amor, que é o que eu li lá, eu recitei aqui em 1 Coríntios 13, né? A fé, agora, pois, permaneçam em vós a fé, a esperança e o amor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver. Né? Põe aí para mim, querido. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21 para mim, por favor. Aleluia. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Só o versículo 21 de novo aqui, vou ler ali com vocês. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Querido, nós somos vasos feitos pela mão do olheiro do universo, preparado para ministrar, preparado para levar o evangelho, para sair de onde ele nos tirou, que nós lemos lá em 1 Pedro 2,9, né? Que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciarmos o evangelho do Senhor. Aleluia. Nós estamos, querido, já caminhando para o final da mensagem. E eu quero pedir aí aos irmãos que abram aí também para mim, no 2 Timóteo agora, 4:7. Queridos, que você, enquanto ele põe aí, né? Olha o que o apóstolo Paulo declara, né? Nós temos que empunhar a espada do Espírito para que um dia nós possamos declarar também, como o apóstolo Paulo declarou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já pensou, queridos, nós caminharmos por esta terra, pregando, levando o evangelho, levando a palavra do Senhor a todos os lugares para onde nós formos, como ele disse lá em Atos, né? Porque esse é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra aos gentios e aos filhos de Israel. Filhos de Israel, queridos, é os filhos de Deus. A todo lugar que você for, deixe pelo menos uma mensagem, um versículo, uma palavra para alimentar o coração dos filhos de Israel. Amém, queridos? Aleluia. Então, queridos, empunhar a espada do Espírito, caminhar na direção do alvo, não retroceder, perseverar, para que um dia eu e você, lá na frente, lá no final, nós possamos também declarar como o apóstolo Paulo declarou: combati o bom combate, guardei a fé, guardei e completei a carreira, em nome do Senhor Jesus. Diga de novo aí para o seu irmão: você é um vaso de honra. Aleluia. E para nós encerrarmos aqui, queridos, eu quero pedir aos irmãos que abram lá para mim também aí na tela, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, para nós estarmos fechando a mensagem desta noite. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7.
Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, que somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia! Quero repetir com você: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus não seja nossa, não de nós, que seja de Deus e não de nós. Amém, queridos? Que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Fique sentado aí mesmo, o rapaz vai rodar um hino aqui, nós vamos estar orando para encerrar o culto. Feche seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra no seu coração. Que Deus possa ter bradado também no seu coração. Que você saia daqui na certeza de que, assim como eu dei exemplos aqui de 2 Ananias, né? Um para a honra, um que foi lá e impôs as mãos sobre Saulo, orando por ele, jogando as escamas que estavam nos olhos dele por terra, e ele foi restaurado, e a vida dele foi transformada. Assim também, querido, nós possamos também caminhar sobre esta terra, orando pelas pessoas, intercedendo pelas pessoas, cumprindo o ID de Jesus sobre esta terra. Mas não seja como aquele outro Ananias, né, que mentiu ao Espírito Santo, permitindo que deixasse Satanás entrar no coração dele. Ou seja, ele foi ali um vaso de desonra. Mas eu e você fomos criados vasos para a honra e a glória do Senhor. Feche seus olhos. Pode levantar um pouquinho o seu aí. Aleluia, Deus. Aleluia, Espírito Santo. Pai, muito obrigado, Deus. Não era essa música, não. Pai, em nome de Jesus, Deus, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu agir, Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Deus, que os teus filhos possam ter entendido, Deus, que o Senhor nos criou para ser um vaso de honra e não um vaso de desonra. Pai, que eles possam voltar para as suas casas, Pai, alimentado com essa palavra no coração e na certeza, Deus, que o Senhor os levantou como um vaso de honra nesse lugar, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convido o pastor Everton. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Graça e paz para você que está em casa. Deus abençoe a vida do nosso amado Amauri. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado aí: que tipo de vaso você é? Pergunta para ele: qual tipo de Ananias você é? Você vai ser o Ananias que vai morar com Cristo, ou o Ananias que vai para outro lugar? Amém? Irmãos, presta bastante atenção nos avisos para nós encerrarmos. Vai ter dia 10 o jantar de casais. Está sendo tudo preparado, está chegando. Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: você já deu o seu nome? Já chegou a sua vez? Ou você vai ter que esperar ainda um dia para você ir no encontro de casal? Mas vamos lá, é para os casais casados, tá bom? Você que ainda não casou, espera, vai chegar a sua vez. Só que tem um detalhe muito importante: o nome, né, a confirmação que você vai é só até terça-feira. Então, depois de terça, acabou. Combinado assim? Nós vamos ter reflexões, vai ter teatro, vai ter comes e bebes, e nós precisamos de investir na nossa família. Amém? Agora presta atenção: domingo tem escola bíblica dominical, 8h45 aqui na igreja. A escola bíblica dominical é para toda a igreja, não é para apenas alguns. Então, o meu pedido é que você
venha estar aqui conosco buscando a face do Senhor para você aprender. Domingo à noite temos culto de louvor e adoração. E logo após o culto nós temos pastel. Preste atenção. Carne moída, queijo ou churros. Então tá uma delícia. Mais uma vez pergunte para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você vai pagar para mim? Se coloque de pé no nome de Jesus. Dá uma passada na cantina. Está tendo oração. 6 horas da manhã, você que pode estar, venha orar. Procure uma célula. E é bênção. Estenda suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a tua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado e vai lá comer um pastelzinho.